Olá, sejam bem-vindos ao Impodcast temporada 2, temporada 2024. Esse programa que é sobre saúde e estética. Vocês pediram muito episódio de saúde, eu estou aqui com ela, doutora Yara Bandeira, para falar quem é o nosso convidado. Vai, Yara. Primeiro, boa noite, boa tarde, bom dia, tudo trocado hoje. Pessoal, Temporada nova, né? temporada nova, ano novo. Pessoal, tudo bem? Estamos aqui com uma pessoa muito ilustre. Muito obrigada por estar aqui conosco. Nós estamos com o Dr. Wilson Della Páscoa, médico, urologista, andrologista, nutrólogo. Então, a gente tem muito conhecimento e muita coisa boa para a gente estar aqui abordando hoje. Seja muito bem-vindo, doutor. Ele também trabalha, gente, com saúde hormonal para mulheres e homens, né? Apesar dele ser andrologista, ele também é nutrólogo, então engloba todo mundo aí nesse meio. Boa noite, que a gente está aqui à noite. Boa noite, doutor, seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Como é um podcast, né, gente? Então, boa noite, boa tarde, bom dia. Você falou certinho. Pode se ver com uma boa madrugada, a hora que você vê, tá bem visto. É um prazer estar com vocês. Vamos discutir uma coisa que eu amo, né, que é a minha profissão, saúde e bate-papo descompromissado. A gente fez um draft aqui antes, mesa de bar, bate-papo de amigos e tal, porque é nesse bate-papo tranquilo que a gente consegue progredir e trazer bastante informações de qualidade. A vida hoje é feita de informações, né? Informação é tudo. E o pouco que a gente faz, o pouco que a gente estuda, se puder contribuir nessa uma hora que a gente fica junto, vai ser muito bacana. E o estudo não para, né, doutor? Porque as novidades vêm, o mundo é globalizado, tá tudo girando e quem não estuda, ficou. Doutor, para a gente já iniciar, eu queria que você explicasse para a gente o seguinte. Andrologista. O que é o andrologista, que é uma especialidade diferente, né? Não é tão usual para o grande público? Explica para a gente. Sim, é uma boa pergunta, Pedro. Andrologia é uma área de atuação dentro da urologia. Então, eu sou cirurgião geral, depois eu fiz urologia, uma necessidade, e dentro da urologia tem essa área de atuação chamada andrologia. Na andrologia, você pode ser especialista em infertilidade masculina, que é da urologia, você pode ser especialista em disfunção sexual masculina e pode se especializar em disfunção hormonal masculina. E esse é meu estudo, testosterona, que é o chamado erroneamente hormônio masculino, viu, gente? Mulher também tem testosterona e muito, viu? Mulher tem 10 vezes mais testosterona que estradiol no corpo. Então não pode falar que testosterona é no número de homem. É que nós, homens, temos 10 vezes mais testosterona que as mulheres. Agora, as mulheres são privilegiadas. Com 1/10 da dose masculina, elas têm os mesmos benefícios que a gente tem. E se essa testosterona na mulher também diminuir, a gente vai ficar bem debilitado em algumas questões aí, algumas funções do corpo, né, doutor? Eu costumo dizer que a testosterona é o hormônio da vida para o homem e para a mulher. Nós temos receptores desse hormônio maravilhoso do cabelo até o pé. Deus é tão sábio que fez todas as células do corpo praticamente responderem a esse hormônio. O hormônio que dá boa energia, boa disposição, dá boa libido. Ah, mas é vida sexual. Vida sexual é 10% da testosterona, tanto no homem quanto na mulher. A gente vai falar aqui, vocês vão ver que ele é um hormônio que controla a vida. Então, o bom sono de qualidade, o bom humor, testosterona alta dá bom humor, testosterona baixa, velhinho ranzinza, testosterona baixa, velhinho demorado, testo alto. Entendeu? A libido, claro, né? Mas olha, é um hormônio que é anti-inflamatório, tira dores no corpo, faz ganhar massa magra. Quando a gente fala de massa magra, não são músculos, são os ossos. Nós vamos envelhecendo, nós vamos perdendo os ossos, né? A propriocepção do velhinho se desequilibrar e tal, é basicamente, por vários fatores, mas entre eles a perda da estrutura óssea. Né? O osso é um órgão vivo, a gente vê o osso de esqueleto, acho que o osso é um pedaço de gesso, o osso é um órgão vivo que está se renovando 24 horas por dia. E quem constrói ossos é a testosterona e outro hormônio estradiol. Então, ele é um hormônio que está ligado a tudo na vida dos homens e das mulheres. Né? Qualidade de vida aí, são 2 hormônios que eu acho que nunca pode deixar de ser estudados nos homens e nas mulheres. Um chama testosterona e o outro hormônio desprezado que é cortisol, que também é fundamental, faz a gente ser o que é. Você vai acordar bem de manhã, vai ter o olho do tigre, vai viver bem o dia, vai dormir à noite por causa do cortisol. E hoje
Não vamos falar também, né? Porque eu começo a falar aqui devagar. Cortisol é outro hormônio que não é vilão, tem que ser muito bem estudado. Nisso eu queria entrar o seguinte, já para vocês entenderem, esse papo aqui, para mim, para o Dr. Wilson, meio que assim, eu falei assim, doutor, eu já ouvi tanto você falar, que eu vou trazer para as pessoas, e toda a pauta que está aqui de perguntas e tudo mais, é porque eu já ouvi esse homem falar tanto, e tem tanta coisa que eu acho interessante, Yara, de que as pessoas não entendem, falando questão hormonal. Tem um grupo de estudiosos, de médicos, e você faz parte deles, é isso? Sim. Existe um grupo, como eu te falei, sou andrologista. Eu tive a honra de participar. Desde 2019, foi fundada uma associação chamada Androgyny Society, que é capitaneada pelo amigo meu chamado Abraham Morgenthaler, que é de Harvard, o chefe da urologia de Harvard. E eles convidaram os 100 maiores estudiosos desse hormônio maravilhoso, testosterona, para fazer essa fundação. E eu fui o primeiro sul-americano convidado para essa sociedade. E sou membro fundador dela, porque é a minha paixão, né? Então, discutir hormônio sexual, chamado hormônio esteroide. Hormônios esteroides são os hormônios sexuais. Por que sexual? Porque define o homem e define a mulher. E eu não estou falando da percepção emocional. Estou falando da anatomia, definição anatômica de homem e de mulher, né? E os hormônios sexuais são isso. Você sabe que Yara, homens e mulheres, têm 99% dos genes idênticos. 1% é diferente. Olha a força desse 1%. Faz os hormônios dos homens serem homens e as mulheres serem mulheres. O cérebro, eu montei um curso, Pedro está falando que ele sabe que a gente gravou mais de 200 horas, no mínimo, né? 200 horas de aula, de curso que a gente faz para colegas médicos. E um dos cursos que eu mais amei foi o cérebro masculino e o cérebro feminino. Não sei se você lembra. A diferença entre eles, né? Gente, como o cérebro masculino perde das mulheres. O cérebro feminino é maravilhoso. Até os 2 meses de gestação, Yara, o menininho, até os 2 meses de gestação, na vida fetal, o cérebro dele é feminino. Aí, os testículos do feto entram em ação, começa a masculinizar aquele cérebro feminino. E ele muda de uma maneira que nunca mais vai ser igual. Na menina, os ovários entram em ação, mas não tem testosterona tão alta. Então, ele segue o padrão natural. Então, nós, homens, já tivemos cérebro feminino até os 2 meses de vida. O cérebro feminino, ele é aproximadamente 15 a 20% menor do que o masculino. Porém, com o mesmo número de células, ele é mais concentrado. A visão do cérebro feminino é espacial. Isso a gente que é casado, agora vocês entendem o seu marido. O homem abre a geladeira e falou, cadê a manteiga? A mulher abre a geladeira e falou, tá aqui. Por quê? A visão da mulher é espacial. A mulher abre, ela vê assim. O homem vê em tubo. Então o homem, ele olha em blocos, ele vai olhando em blocos. Quando ele demora 2 minutos para ver uma mulher que a mulher já viu em 10 segundos. Isso aconteceu hoje. A gente estava falando de um assunto, ela mudou de um assunto no meio da fala dela, e eu falei, calma aí, o que aconteceu? Aí ela, não, porque o homem, você tem que falar do... Agora, mudando de assunto. Eu vou te falar. Aí muda o assunto. A mulher está falando com você aqui, tem alguém conversando, ela consegue entender o que a outra está falando. Eu estou ouvindo aqui, ouvindo lá. O homem, ele é linear. Parou o assunto aqui, morreu, né? Outra coisa que é divertidíssima do cérebro masculino, é por causa dessa coisa da visão espacial da mulher, entra uma mulher bonita no ambiente. Você está casado, você está olhando com sua esposa, sua namorada. O homem faz aquele malabarismo para ver a mulher bonita, ele pode de lado, ele vira, faz aquela coisa. A mulher já viu que você está olhando, ela já vê a mulher entrar, já sabe a cor da roupa da mulher, já sabe o salto da mulher, em 2 segundos ela já fez a leitura e você já perdeu de 10-0 o jogo. O cérebro feminino é maravilhoso. Hormonalmente falando assim, você falou que mulheres têm testosterona também, hormonalmente falando, qual a diferença dos dois? Então, o hormônio é o mesmo, o hormônio é testosterona, só que as mulheres produzem 10 vezes menos, para dar os mesmos efeitos. Não é como eu te falei, tanto que a gente é um dos hormônios, a gente tem uma grande discussão hoje. Uma coisa importante para se dizer deficiência de testosterona, deficiência de hormônio esteroide, é para pessoas de mais idade, né? Uma pessoa me abordou hoje e falou, mas você trata só de idoso? Eu falei, olha, metade dos meus pacientes tem menos de 40 anos, homens e mulheres. Então não posso dizer que isso é uma terapia para idosos. E o que acontece? Hoje existe uma epidemia de disfunção sexual em mulheres jovens. Há um trabalho não, são meta-análises. Meta-análises é estudo de estudos, que mostram que 30% das mulheres, de 30% a 40%,
tem disfunção sexual, ou seja, falta de desejo sexual, falta de vontade ou aversão ao sexo, é o CID F52 que os médicos falam, em alguma fase da vida. Adolescente, adulta jovem, meia-idade ou na senilidade. Então, em 4 fases da vida, esse número não muda. Olha que coisa impressionante. 30% das adolescentes, 30% das adultas, 30% das mulheres de meia-idade e das idosas têm disfunção. Claro que com a idade vai piorando, com o avanço da idade. Mas é uma epidemia e eu vou já adiantar para vocês por quê. Existe uma coisa na medicina que é a iatrogenia. A iatrogenia é o médico atrapalhar um paciente no tratamento sem querer. Eu digo sempre, eu sou professor, digo aos meus alunos, meus colegas médicos, nenhum profissional de saúde, seja um profissional médico, odontólogo, psicoterapeuta, estético, nutricionista, ninguém acorda de manhã e fala, hoje eu vou destruir a vida dos meus pacientes. Ninguém faz isso. Hoje a pessoa acorda imbuída e fala, hoje eu vou fazer o melhor para os meus pacientes. Eu vou me dar meu corpo, minha alma e vou transmitir, vou fazer essa pessoa viver melhor. Esse é o objetivo de todo profissional, não tenho dúvida. Acontece que existem 2 fármacos específicos que destroem a libido de homens e mulheres. Notadamente das mulheres, uma delas chama-se pílula anticoncepcional. A pílula anticoncepcional, como o próprio nome diz, serve para contracepção. Foi desenvolvida em 1960. A mulher passou a ser dona do seu próprio corpo, passou a escolher se engravidava ou não. Não vamos discutir os avanços da contracepção. Só que as pílulas anticoncepcionais, primeiro, nós estamos falando de hormônios de 1960, são hormônios de 65 anos atrás. E eles eram feitos de uns hormônios sintéticos muito ruins, que atacavam o fígado como atacam até hoje. Prendem o intestino, diminuem a libido, são pró-depressivos. E os profissionais começaram a prescrever aquilo igual balinha de hortelã. Qual que é a vantagem do anticoncepcional? É extremamente eficaz na contracepção. É uma coisa chamada índice de Pearl, que é o índice de contracepção, tem 99,97% de contracepção. Não tem 100%, que nada é 100%. É barato, fácil de usar, via oral. Acabaram as vantagens, o resto é só desvantagem. Outro fármaco que, anticoncepcional é procoagulante, ainda aumenta o risco de trombose nas mulheres. Outro fármaco que virou uma epidemia, a gente fez o levantamento que aproximadamente 16% dos americanos e 20% das americanas usam, chama antidepressivo, que inibe um hormônio chamado serotonina, que ele seja recaptado, a química dele é essa. Aproximadamente 60% a 80% dos usuários têm diminuição da função sexual. Só que os médicos não falam. Porque não sabem. Ou porque não acharam bom naquele momento falar. Eu digo sempre, que uma mulher estressada, estresse aumenta o cortisol a nível acima do normal, que já diminui a libido. A gente brinca, Diara. Um casal está passeando lá na savana africana há 2.000 anos atrás. Eles vão pensar em namorar, estão naquele clima, vem um tigre de bengala lá, aquele tigre gigante, com aquelas garras enormes. Olha para o casal vai parar para fazer amor ou vai correr do tigre? O que você acha? Né? Vai correr do tigre. Então, quando aumenta o cortisol, é a prioridade. Acabou todas as outras coisas são secundárias. Esqueceu-se o sexo. O cortisol alto é sobrevivência. Então, o estresse já alerta. Já alerta, o hormônio de alerta. Cortisol alto está falando, corra que o tigre vai te pegar. Então, a prioridade sexual passou a não ser a segunda, a terceira, a quarta, a quinta prioridade. Então, eu digo hoje sempre que uma mulher jovem, e as mulheres hoje são o bastião da família. Ela é jovem, mas ela vive um problema de estresse no trabalho, no relacionamento, na vida, ela é estressada com os filhos e tal. Se essa coitada usa anticoncepcional associado a essa vida estressada e usa antidepressivo para lidar com todos esses problemas, se essa heroína tiver libido, é um caso a ser estudado. Entendeu? Isso a gente pega todo dia em consultório. E eu vejo essas pacientes com a queixa de disfunção sexual, eu falo, o que você usa? Usa médico, cardiologista que te deu. Esse é outra coisa, estatina, remédio para baixar colesterol, cara. Que é outra coisa que... Quero falar de colesterol já também. O médico te falou que ia diminuir libido? Não, eu até perguntei, falou que não tinha nada a ver. Então isso chama iatrogenia. E essas pacientes, basicamente, você não precisa recuperar o hormônio delas. Você precisa tirar o que está causando a disfunção. Entendeu? E quando você muda, a qualidade de vida vai lá para cima. Mulheres jovens, estou falando de mulheres de 26, 28 anos, que chegam para mim e falam, não sei se o problema é comigo, porque eu amo meu marido, meu namorado, meu noivo,
Mas eu prefiro ver o demônio do que ter sexo na hora do sexo. Então, o problema acho que sou eu. Eu já pergunto direto, Pedro e Yara. Eu falo, qual anticoncepcional que você está usando ou qual antidepressivo que você está usando? E aí, na sequência, já vem um outro problema, Pedro. Porque mulher sem sexo também é irritada. Aí, né? E é uma coisa complicada, porque, olha, você vê, outra coisa que é um desbalanço. aí pega. Aí já tava ruim. A mulher, coitada, na pós-menopausa, uma coisa que é uma bandeira que eu tenho, eu tive o prazer de palestrar, de ensinar mais de 3 mil colegas médicos da minha área, que tem interesse na área de estudo hormonal. Uma coisa, Yara, que não pode acontecer mais hoje, é uma mulher que vai num médico, numa médica, fala, olha, doutora, eu tô com 50 anos, eu tô com um cansaço crônico, dói meu corpo todo, né? Eu tenho dores nas articulações, minha libido é zero, não tenho energia para fazer atividade física, eu tenho queimação vaginal, dor na relação sexual, eu tô com depressão, minha vida tá péssima, eu tô na menopausa, né, doutor? Tá, minha filha? E aí, doutor, o que eu tenho que fazer? É uma fase da vida. Vá para casa, conviva com isso. Eu brinco sempre, só falta vai para casa e morre. Né? Não deu nada para a mulher, falou que é uma fase da vida. Hoje, gente, as mulheres estão mais longevas. Os homens também. Hoje, no primeiro mundo, se vive em média 83 anos de vida. Em 1930, no Brasil, a expectativa média de vida era 50 anos. Né? Um trabalho interessante, Pedro. Na Índia, há 200 anos atrás, a expectativa média de vida era 29 anos. O cara que chegava com 40 era idoso. Né? Então, no Brasil, no século, nossos bisavós morriam com 45, 50 anos. Era comum. Né? Por que não se tratava deficiência de testosterona de mais idade, chamada andropausa, e não se tratava menopausa? Porque ninguém chegava na idade. Morria todo mundo antes. Olha, não é... Não, inclusive, me corrige, deixa eu puxar lá da memória uma coisa que você falava. Menopausa é uma data, não é isso? É uma data, exato. Menopausa não é um período da vida, menopausa é uma data. Você viu bem que sabe tudo de hormônio. Amigo, eu vou te falar, eu tive um bom professor, não é por nada, não. Liga pra gente. Isso é uma coisa interessante que pouco médico sabe. Sabia disso, eu não sabia. Não. Menopausa é uma data. Então, eu vou ensinar para você, mulher. A mulher brasileira entra na menopausa em média com 50 anos e meio, média. Então, é claro que existe menopausa natural antes dos 30 anos de idade, que é 1 em cada 10 mil casos, é muito raro. Chama insuficiência ovariana prematura. Mas, o que vem a mulher? A mulher ela vem com ciclos menstruais regulares, né? Eu estou falando de mulher, porque, vê, mas andrologista estuda hormônio sexual de homem e de mulher, e eu trato do casal. Metade, ou às vezes eu tratava o marido, e o marido ficava tão bem. Doutor, eu tô uma Ferrari, mas minha mulher tá um Fusca. Você me ajuda? Ai, meu Deus, traz sua esposa. Aí a esposa ficava bem, ficava uma Ferrari, trazia amiga, que trazia o marido. Hoje metade dos meus pacientes são mulheres. Então... E tudo Ferrari. E tudo Ferrari. A gente trabalha para isso. A mulher, o que ela vive? Ela vai tendo irregularidades menstruais. Ela tinha os ciclos certinhos. Aí o ciclo menstrual vem 1 mês, falha 2, de repente vem aquele sangramento. Depois falha 6 meses. E a mulher, como toda mulher é regrada, ela vai anotando até os dias que ela teve a menstruação. Então vamos imaginar que hoje é 4 de março. 4 de março desse ano ela anotou, menstruei a última vez. Ela anotou, chegou em 4 de março do ano que vem, ela vai abrir a agenda falando, nossa, hoje faz 1 ano que eu menstruei a última vez. Eu vou voltar ao filme. 4 de março, hoje, certo? Ela voltou ao filme ano. O último dia que ela menstruou chama dia da menopausa. Esse é menopausa. Menopausa é um dia. Tudo que ela viveu depois do dia de hoje vai chamar pós-menopausa, que a gente erroneamente chama de menopausa. E as mulheres hoje passam 40% da sua vida na pós-menopausa. Então, essa coitada que vai procurar ajuda de um profissional, não pode ouvir. Seja forte, vai para casa e conviva com isso. Eu acho que eu brinco sempre que se um homem é muito mais covarde que mulher, se o homem sentisse 10% do que a mulher na menopausa sente, ele levantaria correndo e se jogaria pela janela, porque não aguentaria conviver com aquilo. A mulher é muito mais forte. A mulher é muito mais forte. Ele vai dizer para a mulher conviver com aquilo, e a mulher fala, meu Deus, eu vou passar 40% da minha vida, chego a passar 40% da vida na pós-menopausa, miseravelmente. Isso não existe mais. Nós vamos hoje dar qualidade de vida para essas mulheres e para esses homens, e a outra coisa que eu estava levantando é justamente por isso, que a mulher chega nessa fase, ela tem seus 50 anos, ela tem libido, sem disposição, ela reza para não ter sexo, que dói. A vagina virou um deserto Saara, ressecado, dolorido, não tem lubrificação. E o marido aos 50, 55, ele está no jogo. Ele está muito bem ainda. A média é essa.
E a mulher começa a se sentir o quê? Culpada por não corresponder. Ou meu marido vai procurar alguém, vai procurar uma outra, eu não sou mais a mulher. Isso agrava a depressão. Existe muita depressão por deficiência hormonal. Falta de testosterona da depressão em homem, falta de estradiol da depressão na mulher, que são os hormônios que controlam os cérebros. E o pessoal vai dar antidepressivo, que vai diminuir mais ainda a função desses hormônios, é o cachorro correndo atrás do rabo. Não toda depressão, veja bem, estou sendo bem claro, não toda depressão de origem hormonal. Mas quando for de origem hormonal, e você acerta o alvo na mosca, você muda a vida dessas mulheres de um dia para o outro. A gente quer viver com qualidade, né? O grande objetivo é desmistificar o medo de terapia hormonal. Quando nós vamos falar disso, o Pedro já sabe, achar que o hormônio dá câncer, teve trabalhos muito mal feitos, a gente vai clarificar isso para tirar o medo de vocês, que quando houver necessidade, procure um profissional na sua cidade. Eu tenho paciente no mundo todo, a gente hoje com a internet, eu faço consultório brasileiros na Europa, brasileiros dos Estados Unidos, na Oceania, já atendi paciente brasileiro na Oceania. No seu lugar você vai ter um médico aí, né? E não tenha dúvida que a maciça maioria dos médicos tem muito pouco conhecimento sobre esse assunto de vanguarda. Então, nós vamos desmistificar isso hoje. Isso, pode falar, você ia tirar a dúvida, né? Pode, vai. Deixa vocês falarem um pouco, só eu barro, né? A fala é para ser realmente a sua principal, porque nós somos meros aqui, né? Sou desenho italiano, sou falastrão pra caramba, não tem jeito. Olha só, a gente estava falando de testosterona. Eu, particularmente, sou apaixonado por testosterona, porque eu sinto uma melhora incrível na minha qualidade de vida quando eu uso testosterona. Só que aí tem aquela mistificação que já entra. Ah, mas isso é muito ruim, você tem que parar de tomar testosterona, porque a tua voz vai engrossar, porque o teu cabelo vai cair, porque a tua pele vai dar acne, e enfim. E eu, sinceramente, eu não tive essas reações quando eu usei testosterona. Então, por que em algumas pessoas acontecem isso? Eu quero que o senhor explique para o pessoal. E por que em outras não? Outras lidam bem com isso e outras pessoas, Deus me livre de testosterona. Eu não quero nem ouvir falar nisso. A minha amiga que tá com a pele toda lascada e tal. Excelente posicionamento. Bom, vamos lá. Primeiro, existe uma armadilha aí. Todos os fármacos para reposição de testosterona feitos pela indústria no mundo são para homens. Nenhum para mulher. É incrível. Hoje você tem que usar farmácia de manipulação. Na Austrália saiu o primeiro gel, saiu ano passado, 2023, o primeiro gel com dose específica pela indústria para as mulheres em testosterona. O que a gente vem vivendo desde 1940, quando foi introduzido esses fármacos para uso? Testosterona injetável, que é sintética. O hormônio sintético nunca é legal. O que é hormônio sintético? Imagine que nós somos seres humanos, hormônios naturais. O hormônio sintético é um androide, um robô que sentou aqui igualzinho a mim, só que você abrir, tirar aquela pele sintética, tem um maquinário por dentro. Os hormônios sintéticos são isso. Eles não são pessoas, eles são máquinas, né? Eles são análogos, eles parecem um hormônio natural. O seu organismo sabe reconhecer quando é natural e quando não é. Então, Yara, respondendo a sua pergunta, a gente vê muito isso. Primeiro, eu sou grande fã de um médico americano chamado John Rowland Lee. Ele é o pai da progesterona, que é a mãe de todos os hormônios. Ele dizia, você faz terapia hormonal primeiro para quem precisa. Tem baixos níveis no sangue ou tem sintomas. Segundo, se há necessidade, né? E terceiro, que os hormônios criam um balanço entre si. Você tem que dar um hormônio que... Nós temos mais de 150 hormônios no corpo. Um que você dá demais, ele vai desbalancear os outros. Ele vai se transformar em outra coisa que não deve. São antagonistas. O organismo vive equilíbrio. Então, o que eu vejo muito? Doses masculinas sendo usadas em mulheres. Aí eu vou pegar essa injeçãozinha masculina, vou dar 1/3 da dose no chute. 1/3 da dose, ainda assim é uma dose cavalar para a mulher. Ah, mas eu quero ficar saudável na academia, eu quero ganhar músculo. Gente, produz 10 vezes menos. 1/3 de uma ampola, a mulher vai androgenizar. Com excesso de testosterona, a testosterona faz crescer cabelo daqui para baixo. Aqui para cima, 62% das pessoas têm calvície genética, homens e mulheres, ela enfraquece o cabelo. Um produto da testo chamado de hidrotestosterona enfraquece o cabelo. E a gente vê muito esses efeitos colaterais desagradáveis que você falou em superdosagens ou dosagens incorretas, não indicadas, para efeito estético nesse sentido. O Conselho Federal de Medicina é muito claro que terapia hormonal jamais foi indicada para efeito estético e jamais será.
né? Os hormônios existem para preservar a saúde, prevenir doenças e tratar doenças, mas nunca para efeito estético. E a gente tem uma vertente grande hoje de médicos e de pacientes que se autoajudam se procurando para esse efeito estético. E eles que o pessoal chama erroneamente de... Se eu posso falar? Pode. Chip da beleza? Foi nós que colocamos o nome. É isso que... Isso foi... Não colocamos o nome, né? Mas é só para explicar. Isso aí. Que nem é o nome, né? Chip não existe, né? Chip é nome vulgar. Chip é de computador. É porque a gente parece uma pontinha de um cotonete. É um grão de arroz. Aqui, mas ele parece um grão de arroz, um pouquinho maior do que um grão. Mas a gestrinona, que é esse fármaco, é uma progesterona sintética, chamada progestina. Foi desenvolvida para tratar uma doença terrível, que assola 15% das mulheres no mundo, chama-se endometriose. 1 em cada 5 tem diagnóstico, as outras 4 vão ser tratadas como TPM, como loucas, como problemáticas, entendeu? Elas têm endometriose. Olha, uma coisa interessante, a gente lê todo dia histéricos, né, em grego, que é útero. Então, na Grécia Antiga, 2.000 anos atrás, a mulher com endometriose, a endometriose é o endométrio, que é o veludo que forra o útero por dentro, crescendo fora do local normal. Então, ele, em vez de crescer lá, ele cresce no intestino, na bexiga, nos gânglios. E quando a mulher menstrua, ela sangra no endométrio, ela sangra naqueles lugares também. Gente, o sangue dentro do abdômen dá dores que parece que a mulher está levando facada. Essa coitada, na Grécia Antiga, ela rolava no meio da rua de dores de endometriose histérica. Isso acontece com as mulheres. Olha só. Mulher histérica, mulher do útero. Olha de onde vem o nome histérico. E essa coitada dos meus, a endometriose sempre existiu nas mulheres. Já faz 100 anos para cá que nós estamos estudando endometriose e é uma epidemia, é a maior causa de infertilidade nas mulheres na idade reprodutiva, dá dores incapacitantes, disforia pré-menstrual, é aquela mulher que fica 2 ou 3 dias de cama, comete 8% das mulheres, metade das mulheres com endometriose tem isso. Essas mulheres são incapacitadas de viver, né? Imagina, você não consegue sair da cama, como que ela vai viver a vida? Ela vai malhar, vai para academia, ela fala, 3, 4 dias a profissão acabou, relacionamento acabou, meus filhos vão ficar abandonados. É terrível essa doença. Nós tivemos um médico brasileiro chamado Elcimar Metzeker Coutinho, que foi meu professor, nos deixou aos 91 anos de idade, vítima do Covid na epidemia, trabalhando até 2 meses antes de falecer, e ele foi quem desenvolveu esse fármaco no mundo, um dos pais da gestrinona. Ele desenvolveu o chamado dimetrose, era via oral, que dava irritações do fígado. Aí o Elcimar falou, então vamos tirar a via oral, que não está indo bem. Ele desenvolveu esses implantes, esses tubinhos, para serem colocados na gordura, e ele ia liberando consistentemente essa progesterona sintética, e esse fármaco chamado gestrinona, ele combate, ele evolui, ele seca essa endometriose. É o melhor fármaco não cirúrgico, porque endometriose é cirurgia, vai tirando pedaços da mulher. Você tira um pedaço do intestino e a mulher voltou a endometriose, é igual a praga. Aí você tira outro pedaço da bexiga, a mulher sai com colostomia, faz 4, 5, 6 cirurgias, não fica lindo, vai castrando a mulher, vai arrancando pedaços da mulher e não cura. Então, o melhor tratamento não cirúrgico foi esse. Gestrinona na forma de implantes, desenvolvida no Brasil. Bom, obviamente, foi desenvolvida para médico para tratar endometriose, para tratar mioma uterino, que é aquela hipertrofia dos músculos uterinos, para tratar sangramento uterino disfuncional, aquela mulher que menstrua, sangramento, fica anêmica, que ela menstrua um volume enorme, passa vergonha no ambiente público, fica 7, 8 dias menstruada, é um sangramento uterino disfuncional, eu chamo polimenorreia. Esse fármaco caía como uma luva para essas doenças. Só que essas mulheres que tratavam endometriose, elas começaram a fazer observações. Olha, doutor, nossa cólica TPM melhorou 1000%. E você sabe que melhorou também minha celulite, porque essa droga é um estrogênico. Então, a celulite é patrocinada pelo estrogênio. Doutor, sabe o que eu reparei também? Eu vou malhar na academia, nossa, mas eu estou correndo muito, estou pegando força muscular, estou malhando com uma força. Os médicos falam, opa, tem coisa aí. E realmente faz, porque a gestrinona, ela libera um hormônio chamado testosterona livre, que é o hormônio que causa tudo isso. E aí foi um minuto, tá, que médicos desvirtuados, que não tratavam de saúde, foram tratar disso aí. A culpada é uma paciente, foi paciente minha quando era viva, uma gracinha, como ela dizia, quando eu trabalhei em São Paulo, chamada Hebe Camargo. A Hebe Camargo, que lançou esse nome chip da beleza, porque os modelos começaram aí no programa dela, falaram, não, Hebe, eu coloquei um chip aqui, olha meu corpo como está definido, 1, 2, 3 modelos. Aí a Hebe saiu com essa pérola, mas esse é o chip da beleza. A Hebe,
que lançou essa prática. Eu não sabia. Eu. Meu Deus, isso aí, tá vendo? Não fomos todos. E hoje, eu tive há um ano e meio atrás com o ministro da Saúde, mostrando que várias sociedades de ginecologia, de endócrino, combatem o chip da beleza, o uso estético, que eu sou 500% a favor, tem que combater mesmo. O hormônio nunca foi. É para tratar essa doença devastadora, não para efeito estético. Todas as sociedades combatem, só que acho que todo mundo usa esse implante só para efeito estético. Esquece do lado. Eu cheguei para o ministro, falei, ministro, você já ouviu falar da gestrinona? O ministro olhou para mim e falou, é o chip da beleza? Eu falei, aí dancei. Cardiologista, o ministro era cardiologista. Falei, não, eu vou te contar, isso aqui trata endometriose e tal, tem 15 milhões de mulheres no Brasil, vão perder esse fármaco se proibirem a gestrinona, pode tanto proibir os que usam estético. Então, gente, nunca usem esse hormônio para efeito estético, nunca procure um médico que indique isso para efeito estético. O que eu vejo muito? Quando dá problema, esses médicos correm. E os problemas, o que acontece? Alguns sintomas, como a Yara falou, a pessoa usou aquilo, em vez de ajudar, olha, meu cabelo está caindo de chumaço, minha voz, aquela mulher com um corpo maravilhoso, abre a boca, aquela voz masculinizada, né? Aquilo tudo, hoje ela sabe, o cabelo ficou ruim, tratamento com dermatologia, a pele ficou péssima, eu vou fazer laser, eu vou usar isotretinoína e tal. São duas coisas que não se escondem. Até um clitoromegalia, o clítoris da mulher vira um pênis de um menino de 4, 5 anos, elas fazem ninfoplastia, que é uma cirurgia para corrigir isso. Tudo isso se corrige, menos a hipertrofia de corda vocal, que é definitiva. É definitivo. Definitiva, é irreversível, com esses fármacos sintéticos. Então, olha lá, usou o hormônio, ficou terrível. Mas peraí, vamos falar, você tem endometriose? Ah, não, usei para celulite. Foi procurar o incêndio e mergulhou no incêndio. Então a gente vê, isso é uma coisa que você fala, e a área é muito importante, que eu vou falar para muitos colegas médicos, um médico ginecologista, Pedro, ou um dermatologista que não conhece esse tratamento. E o médico chip da beleza já correu. Vai chegar para o dermatologista, mulher perdendo o cabelo, mulher com acne difusa, 1, 2, 3, 10. Vai chegar no otorrino, mulheres com hipertrofia de corda vocal, 1, 2, 3, 10. No ginecologista com clítoris daquele tamanho, masculinizadas. E só chegam a esses casos, porque chegam os problemas abandonados pelos médicos não éticos. E aí o que vai falar esse profissional? Eu falei, isso é um veneno. Porque está chegando, só veja o problema. Ele vê uma amostra viciada. Os casos bons das milhões de mulheres que foram salvas na endometriose com doses corretas, que não tem oleosidade, não tem acne, vão muito bem. Elas falam pra gente, isso é maravilhoso. Doutor, nunca mais eu vivo sem isso. Minha vida é outra. Aqueles 7 dias de cama acabaram, eu tô vivendo a vida... Rapaz, quando eu comecei a usar esse negócio, eu queria ser era homem. Não, inclusive é interessante falar isso, eu queria que você explicasse pra mim. Bom. A sua terapia de reposição hormonal, que você dá cursos e tudo mais, quais hormônios você repõe, tanto no homem quanto na mulher? É só testosterona? Muito bem, muito boa pergunta. Bom, a reposição significa devolver o que eu já tive um dia. Se eu tenho 20, 25, 30 anos, rarissimamente eu vou precisar de reposição hormonal. Eu vou ter que tratar a doença que estão destruindo meus hormônios. A hora que você trata a doença, os hormônios normalmente se equilibram. Isso é equilíbrio hormonal, isso é terapia hormonal. Agora vai chegar uma data, a mulher tem uma diferença do homem. Os ovários morrem com a mulher em vida. Então a mulher entre 35, 40, 50 anos, os ovários vão morrer, literalmente. E a mulher continua viva. Ela perde os hormônios e ela vai viver mais 40% da vida ainda. O homem vai produzir testosterona e espermatozoide até o último dia de ser, morrer com 100 anos, ele está produzindo os dois. Só que, claro, 10% ele que produzia quando era jovem, mas ainda produz. Então, reposição significa devolver. Quando chegar uma fase que o testículo masculino já não consegue produzir a contento, a gente vai fazer a reposição. O homem, testosterona. Pode ser gel, pode ser injetável, tá? Que não é a melhor via, porque engrossa o sangue, tem que ter muito cuidado. Pode ser implante subcutâneo. Existe hoje stripe gengival, existe testosterona nasal, tem N vias. As mulheres, a história é diferente. São 3 hormônios que devem ser repostos na mulher. O mais importante deles chama-se progesterona. Progestare significa o hormônio da gestação. Placenta aumenta 3.000 vezes a produção de progesterona. Então, é o que vai sustentar a vida. A progesterona é o hormônio que mais cai na menopausa, por isso que aumenta muito o risco de câncer de mama por falta da progesterona, que é o hormônio que blinda as mamas contra o câncer. Se não forem mamas mutadas, se não forem mamas alteradas, mamas normais, a progesterona blinda a mulher contra o câncer. E a mulher chega na menopausa perdendo 50% a 60% da testosterona e do estradiol, mas 100% da progesterona.
aumenta muito. Progesterona faz a mulher dormir bem, por isso que a mulher na menopausa dorme mal. A hora que você repõe progesterona via oral, a mulher dorme igual um bebê. Fala, Nossa, eu tenho que comer isso pra minha mãe. De qualidade. É isso. Você tá achando que progesterona dá só, né? E tem gente que acha que não deve usar progesterona, é uma coisa absurda. A testosterona é outro hormônio para a mulher na pós-menopausa. Energia, disposição, libido, sono, humor, qualidade de vida, disposição, tá? E o estradiol? É a tríade sagrada. O estradiol, pele bonita, cabelo bonito, saúde dentária, os ossos e saúde dentária, dores articulares, tudo isso some com o estradiol reposto. O estradiol evita o ressecamento vaginal, evita os calores, os fogachos que acometem as mulheres nos seus primeiros 8 anos de pós-menopausa. 85% das mulheres, não são todas as mulheres que têm fogacho, uma grande maioria tem, e é um calor muito específico, que é do tórax para cima. Isso é muito divertido, dá muita briga de casal, né? Tá 17 graus lá fora, a mulher põe o ar-condicionado no 15, o marido tremendo lá embaixo do cobertor. Você enlouqueceu, mulher. A mulher falou, tô com um calor terrível e tá. O cérebro foi, pela falta de estradiol, o cérebro lê que tá 40 graus. Então o organismo joga uma onda de suor, dilata os vasos para liberar. Doutor, eu costumo dizer que é um maçarico no pescoço. É isso aí. Eu não tive, mas é dramático, né? É uma situação muito específica. Não é um calor geral. Você tá no Rio a 40 graus, não é aquele calor. É um calor que vem do nada, de repente, que é do tórax para cima, com uma sudorese, a cabeça mole, o cabelo mole, aquele mal-estar, aquela coisa que dura alguns minutos e estraga a vida da mulher. Você repõe o estradiol e esse sintoma desaparece. Então, reposição é isso, Pedro. É devolver o que eu já tive um dia. Meu grande objetivo, não existe a medicina anti-age, anti-envelhecimento. Isso nem o Conselho Federal de Medicina aprova e concordo. Existe envelhecer com qualidade, trazer reposição hormonal para qualidade. E os hormônios evoluíram muito. Aquele medo do câncer, a gente chama de cancerofobia, do medo da reposição hormonal, porque os nossos avós, existia um hormônio que você que está em casa, sua mãe já usou, sua avó certamente usou, chamado Premarin. Era o estrogênio que se usava. Eu me lembro desse medicamento. Em 1972 foi lançado o Premarin. Se a mulher soubesse o que era o Premarin, ninguém tomava. Era um comprimidinho. De onde vinha esse comprimidinho? A égua grávida, eles põem uma bacia embaixo da égua grávida, ela urinava, aquela urina da égua grávida era seca, transformada em cristais, fazia um comprimidinho daquele cristal, dava com a égua tomar. Premarin quer dizer Pregnant Mare Urine, urina de égua prenha. Eles não enganaram ninguém, né? E as mulheres tomando urina de égua prenha. Gente, a analogia que eu faço é uma coisa que você está com anemia hoje. Peraí, tem uma égua lá, tira 1 litro de sangue da égua, põe aqui nessa moça. Vai tirar 1 litro de sangue da égua e pôr numa mulher. Tem tudo para dar errado e dava, né? Aumentou muito o risco de câncer de mama, foi uma tragédia, a mulher sangrava para burro. Ele era usado para quê mesmo, A reposição de estrogênio da mulher. Tá. Como as mulheres sangravam muito, eles perceberam que, porque o endométrio, esse veludo, ele aumenta com a estradiol. A progesterona está lá para manter estável. Tanto que na menstruação, a progesterona... Por que a mulher menstrua? A progesterona vai embora, o estradiol está grosso lá, não tem quem o segure, o estradiol, o endométrio desmorona. Aí o sangramento menstrual é isso. Aí eles viram começar a usar a progesterona associada, mas a progesterona também era sintética. A primeira delas chamava medroxiprogesterona, que foi um desastre. Por ironia, gente, em 2002 foi feito um estudo nos Estados Unidos chamado WHI. Esse estudo foi um trauma para nós. Women Health Initiative. Era estudo para estudar as mulheres na pós-menopausa. O que eles escolheram? Adivinhe? Premarin e medroxiprogesterona, os 2 venenos que tinham. Na Inglaterra, para não ficarem atrás, em 2003, um ano depois, os europeus na Inglaterra começaram a fazer The Million Women Study, estudo com 1 milhão de mulheres, usando quem? Premarin e medroxiprogesterona, igual os americanos. E outra coisa importante, existe uma coisa chamada janela de oportunidade. Você que está me ouvindo, mulher, que está entrando na menopausa, é fundamental que você faça terapia nos primeiros 10 anos. Lembra do dia da menopausa? Os primeiros 10 anos você tem que fazer terapia. Porque se você começar fora dessa janela de oportunidade, os 10 anos, a hora que você for repor hormônios 60, 65, não significa que você não possa repor. Só que o Alzheimer vai vir com muito mais força, a osteoporose vem com muito mais força, os problemas cardiovasculares vêm com muito mais força. Você perdeu naqueles 10 primeiros anos a chance de evitar que essas doenças se instalassem. Então, depois dos 10 anos, você perdeu a janela de oportunidade. O trem, o ônibus, já passou. Você vai ter que correr atrás dele.
Enquanto nos primeiros 10 anos o ônibus vai parar, você vai entrar, vai sentar bem arrumadinho e vai ter uma viagem de qualidade. A janela de oportunidade é muito importante. Nesse trabalho do WHI, eles começaram a usar esses hormônios terríveis em mulheres já com 65, fumantes. Isso. Tinha tudo para dar errado e deu. Tiveram que interromper os 2 estudos, para 10 anos. Interromperam esse estudo com 2 anos, que aumentou muito câncer de mama e infarto. Qual foi a conclusão? Terapia hormonal mata as mulheres. Aí nós fazemos, depois de 10 anos no estudo, falamos, mas quem falou que urina de água grávida é hormônio? Eu nunca vi uma mulher produzir urina de água grávida dentro do seu corpo. Eu nunca vi uma mulher produzir medroxiprogesterona. Eu já vi mulher produzir estradiol e progesterona e testosterona. Então, hoje, de 25 anos para cá, nós procuramos usar hormônios que são idênticos ao que o corpo produz, chamados hormônios isomoleculares, né? Bioidênticos no mundo todo. Como eu te falei, existe um ser humano e o robô. Eles são naturais? Não, não são naturais. O hormônio natural é o que a gente produz. Isso é hormônio natural. Mas a indústria se ateve a isso, depois desse desastre, e começou a produzir hormônios molecularmente idênticos ao que o hormônio produz. O hormônio natural é assim, o isomolecular é assim. O que é o sintético? O hormônio natural é essa forma química, o sintético é isso. O teu organismo, olha, você não é hormônio. Só sim, entra lá com pé de cabra e faz funcionar, o organismo vai cobrar um preço. Então, você que está nos ouvindo, mulher, próximo da menopausa, nunca deixe de procurar um profissional para avaliar seus hormônios. Lembra que não existe idade certa para entrar na menopausa. Cada mulher entra de um jeito. Então, você fazer a prevenção sempre é o melhor tratamento. E as mulheres que cuidam tanto, né? A mulher faz Papa Nicolau, faz ultrassom de mama, faz mamografia, faz ultrassom vaginal, a mulher faz prevenção. Homem não faz. Os homens vivem 8 anos a menos que as mulheres em média. Nós vamos estudar por quê. É genética, é hormonal, o que é? O motivo é só a prevenção. O homem não faz exame preventivo. O câncer de próstata é o segundo câncer que mais mata homem no mundo. Na Europa já é o primeiro. Primeiro de pulmão no mundo, de próstata é o segundo. Então nós falamos, de pulmão é devastador, é rapidíssimo. Do diagnóstico para a morte é 1 ano. E o de próstata? A primeira célula tumoral, preste atenção nisso, homens. A primeira célula tumoral aparece na próstata 7 a 8 anos antes do cara sentir dor. 7 a 8 anos, não estou falando meses, estou falando anos. Se o cara vai estar com aquele microtumorzinho lá, faz ultrassom de rotina, ele acha aquele microtumorzinho, vai lá operar a próstata, curado. 1 em cada 10 mil homens faz essa prevenção. Os outros 9.999 vão esperar 5, 6, 8 anos, vão urinar. Doeu, estou com dor aqui. Quando ele sentir dor, gente, ele vai ao médico, aquele microtumorzinho já tomou os linfonodos, já chegou no fígado, já tomou o intestino. O médico olha e fala, meu Deus do céu, o que eu vou? Inoperável, não tenho o que fazer, por isso que mata tanto. Então, a prevenção, todos os homens com mais de 50 anos devem fazer ultrassom de próstata ou ressonância de próstata a cada ano e meio, pelo menos. Se você é um homem que tem história de câncer na família, pai ou irmãos, a partir dos 40 anos você faça esses exames, a medicina de prevenção é a melhor que a mulher faz. É a medicina de cura. Você resolve o jogo aos 20 minutos do primeiro tempo, não aos 45 do segundo tempo. Entendeu? A medicina de prevenção ela é mais eficaz, menos agressiva, mais barata de fazer, mais fácil de realizar e de melhores resultados. Nisso eu tenho até uma dúvida que você levantou a bola. A minha família paterna, a gente tem muitos casos de câncer de próstata na família. O meu pai, por exemplo, eu falei para ele sobre reposição hormonal, alguma coisa de implante subcutâneo, só que ele ouviu que dá predisposição para câncer. É um grande mito, né? E aí eu queria entender como é que é essa parte que reposição de testosterona dá Então, já aproveitando a dele, que eu já ia fazer a minha pergunta, a gente pode relacionar o alto índice de câncer de próstata a baixos níveis de testosterona, já que só dá em idosos. Excelente pergunta aí. Eu ia perguntar. Excelente. Outra pergunta, pronto, vamos. A gente tem um gráfico maravilhoso. O homem com 30 anos, 35 anos, testo alto, nível de câncer de próstata baixíssimo. Aí aos 80 anos, testo baixíssimo, câncer altíssimo. Falei, mas espera aí. Estou olhando esses gráficos invertidos. Como é que testosterona causa câncer? O cara explodindo de testo não tem câncer, o cara que não tem testo nenhuma, cheio de câncer. Em 1941, 2 residentes de Detroit, nos Estados Unidos, chamados Higgs e Hodgins, eles foram fazer um trabalho de aumento da próstata em cães. Só existem 3 raças que têm aumento de próstata, hiperplasia prostática. São os cães, os homens e os macacos. São esses 3, né, na espécie animal. Ninguém mais. Então, eles começaram a estudar hiperplasia, o aumento da próstata em cães, machos, e aí mudaram para câncer.
E começaram um trabalho com 5 voluntários. Desses 5, 3 desistiram, ficaram 2. Lembra que eu falei aquele tumorzinho que não dá sintoma nenhum? Desses 2, provavelmente um deles tinha um tumorzinho. Fizeram uma injeção de testosterona sintética nesses 2. Esse é o alerta. Se a testosterona, ela blinda a próstata, ela protege a próstata contra o câncer. Essa é a concepção que nós temos hoje. Porém, se você tiver um tumorzinho dentro da próstata, a testosterona é um hormônio proliferativo, faz crescer músculo. E a próstata é fibra muscular e tecido elástico. Então, quando ela recebe a testosterona, aquele tumor pequenininho faz assim, ele cresce. Provavelmente foi o caso desse paciente do Higgs e Rogers. Então, com 2 pacientes, um desenvolveu câncer. Qual foi a conclusão em 1941? Terapia de testosterona aumenta em 50% o risco de câncer de próstata. Um trabalho que hoje não passaria no grupo escolar. Mas disse que uma mentira repetida, a exaustão vira verdade. Né? E esse trabalho, eles até ganharam o prêmio Nobel em 1960. Por quê, gente? Eu estou falando em 1940, não existia ultrassom, não existia exames. Hoje, se eles tivessem o que nós temos de aparelhagem hoje, claro, não seria essa história. Mas durante 70 anos, e começou a observar isso, até que nós fomos fazer exames em homens com testosterona baixa, biópsia de próstata, você faz biópsias e para ver quem tem câncer incidental, quer dizer, tem câncer, mas não sabe. Né? Homens com testo normal e com testo baixa. 1 a 4% dos homens com testosterona normal têm câncer de próstata. 15 a 16% dos homens com testosterona baixa têm câncer de próstata nessas biópsias. 7 vezes. Né? Então, a gente fala, peraí, então vamos começar a olhar os anátomos patológicos. Quanto mais baixa a testosterona, mais agressivo era o câncer de próstata. Isso foi em 1996, trabalho do Abraham Morgenthaler, com Hernani Rodo, um brasileiro, amigo meu lá do Rio Grande do Sul, estava estagiando em Harvard. Eles fizeram esse trabalho que foi uma virada de chave. Então hoje a gente sabe, primeiro, Pedro, que o seu pai tem que tirar esse medo, que terapia de testosterona não aumenta o risco, ao contrário. Eu tenho 60 anos, eu faço reposição já há 10 anos, previne câncer. Segunda coisa importante, não se pode iniciar terapia com quem tem câncer, isso é muito importante. Né? Então, se você não tem que virar o paciente cabeça para baixo, porque não tendo câncer ele está muito bem tratado. Se tiver, você vai resolver o câncer primeiro. Paciente sobrevivente de câncer de próstata pode fazer terapia? Eu tenho mais de 100 pacientes, porque é outra coisa que mudou. Esse coitado operava com 50 anos um câncer de próstata, eles usavam um medicamento que castrava o cara quimicamente. Então, aos 50 anos, o cara era um idoso de 110 anos, não tinha energia para nada. Esse paciente chegava para mim e falou, doutor, eu estou curado do câncer de próstata, eu tenho dor no corpo todo, não sei que é ereção, não sei que é libido, não sei que é exercício, não tenho energia para ir daqui até a televisão. Eu estou vivo para quê? Essa era a pergunta que me fazia. Estou curado do câncer, mas para quê? Eu vi a testosterona, eu estava 1/10 do que deveria. Aí a gente foi buscar guidelines que davam suporte, hoje o FDA nos dá, e eu comecei a fazer terapia nesses homens. O índice de recidiva 0, você não vai ter câncer num órgão que não existe mais. Esses pacientes falam, nossa, eu voltei à vida. Só não pode ter câncer ativo ou metástase, tem que estar curado do câncer. Tem centenas de pacientes assim, alguns devem estar me ouvindo aí, e muda a vida realmente. Então, basicamente, avalie muito bem, procure seu médico, faça o médico te virar de cabeça para baixo. Terapia não é só para quem precisa, para quem pode. Se você não tenta a mesma coisa no câncer de mama, a mulher tem um câncer de mama ativo, você não vai dar estrogênio para essa mulher, que faz crescer esse tecido. Né? Existem variações, polimorfismos, quer dizer, a progesterona protege contra o câncer. Agora, o gene mudou o receptor hormonal, a progesterona, em vez de ser boazinha, ela vira vilã. Então, se dá progesterona, pode desenvolver o câncer. E isso é a genética, né? É o BRCA1, BRCA2, são predisposições genéticas, mas que acometem 0,25% da população. Então, não é todo mundo que tem que fazer esse exame. Se você tiver mãe e irmã com câncer de mama, você vai dosar o BRCA1, BRCA2, GNP53, que são alterações genéticas que te predispõem ao câncer de mama. E esses grupos têm que ter cuidado. Pô, eu tenho uma dúvida aqui, porque você tem tantos assuntos pra gente... É um lost mesmo. Antes de eu mudar de assunto... Não deixar vocês falar. Pronto, porque assim, eu queria entender o seguinte, você coloca isso até no seu site. Você fala que o colesterol, eu queria entender um pouco sobre o colesterol. Você fala que ele é o mocinho que é tratado como vilão. Eu queria entender o porquê, porque assim, todo mundo fala que o vilão da vida do ser humano... O colesterol é o demônio.
É o demônio. Tem colesterol, Funciona, pode né? botar o contagem regressiva e ligar na funerária, porque tá pronto pra... Vou deixar bem claro para vocês. A gente estuda nutrologia cada vez mais. Eu fui fazer nutrologia depois de 20 anos de formado, justamente porque tinha muito... os alimentos influenciam muito na produção de hormônios. Entre eles é o colesterol. Todos os hormônios que eu falei, testosterona, estradiol, vem do colesterol. Tá? Sem colesterol não se faz esses hormônios. A vitamina D é um hormônio que vem do colesterol. Né? Vitamina D é tudo, é a mais importante vitamina da vida. Colesterol, ele faz parte de 20% do cérebro. Todos os hormônios que eu falei vêm do colesterol. Os ácidos biliares que fazem digestão, 100% vêm do colesterol. Cada parede da célula do corpo tem na sua fórmula interna colesterol. Os neurônios têm uma bainha, 1/3 da bainha que reveste os neurônios de proteção vem do colesterol. Então eu digo que Deus não é um ser ignorante, ele não vai fazer um elemento que faz parte de 20% e 30% do corpo, chamado colesterol, que vai nos matar. Né? Aí existem 2 tipos de colesterol, o colesterol do bem e o colesterol oxidado. É este colesterol oxidado que nós temos que ter cuidado. E o que oxida o colesterol? Basicamente, hoje, a gente tem exames de sangue muito simples. Nos Estados Unidos, você faz um kit para ver o colesterol oxidado. Os remédios para baixarem colesterol, eles baixam o colesterol oxidado, mas baixam o bom também. Analogia que eu faço, Pedro e Yara, eu tenho uma situação de sequestro lá, são 3 sequestradores e 3 reféns. Eu sou um policial, vou acabar com esse sequestro. Puxo 3 granadas, jogo lá no meio. Bem, tá vendo? Matei os 3 sequestradores, resolvi a situação. O policial do meu lado falou, você também matou os 3 reféns. Então é o que o remédio para baixar colesterol faz. Ele mata o colesterol oxidado, mas mata o bom colesterol, que é matéria-prima para fazer tudo isso que eu falei para vocês. Quando o colesterol total cai abaixo de 150, preste atenção nisso, você que usa estatina, remédio para baixar colesterol, a memória vai embora, você emburrece literalmente, porque falta colesterol para o cérebro. Nós temos no cérebro algumas coisas chamadas balsas lipídicas, que são antenas parabólicas, que o colesterol é fundamental. A conexão cerebral não funciona. Quem descobriu isso foi um astronauta norte-americano. O cara era médico, físico e astrônomo. Genial, né? Foi para o espaço e tal. Você não é inteligente, não. Ele voltou 60 anos de idade, o colega dele começou a dar estatina para ele, que é um grupo específico desenvolvido nos anos 50 para baixar colesterol. E baixa os 2, o bom e o ruim. É eficaz e tal. E a memória prodigiosa dele sumiu. Falou, tem coisa errada. Aí ele foi estudar isso, que o cérebro tinha uma grande composição em colesterol. E ele falou, gente, qual que é o colesterol do bem e qual é o oxicolesterol? Tem que diferenciar isso, né? Existe hoje no sangue, você vai dosar, você que está me ouvindo aí, 2 marcadores, um chama homocisteína, outro chama triglicerídeo. Esses 2 caras aí são 2 grandes marcadores que, se tiverem altos, indicam que o seu colesterol está oxidado. E não é a quantidade de colesterol. A maioria das pessoas infarta com o chamado colesterol LDL, que é o mau colesterol, baixo. Só que esse baixo está oxidado. Então não é a quantidade. Às vezes a pessoa com o colesterol dela é altíssimo, mas não está oxidado, ele não tem problema nenhum. O colesterol oxidado é aquele que cola na parede das artérias e dá aquele estrago todo de obstrução. Então o colesterol é vida, né? O colesterol é hormônio que faz parte da vida. Tem que ter muito cuidado em não baixar demais esse hormônio ou baixar desnecessariamente. Eu tenho muito paciente que chega com estatina, com memória péssima, com libido nenhum, porque acabou com os hormônios todos se arrastando. E você vai olhar, os hormônios estão no chão porque o colesterol, o tijolinho que faz o prédio é hormônio, o tijolinho é colesterol, sumiu. Né? E às vezes desnecessariamente. Esses remédios foram desenvolvidos nos anos 50. Existe hoje o chamado non-statin low lipid drugs, são drogas que existiam bem antes disso, são mais naturais, ezetimiba, fenofibrato, colestiramida, que baixam o colesterol de uma maneira bastante eficaz também, não sendo tão agressivos quanto o colesterol. Você está falando contra o colesterol? Não estou. Mas hoje tem uma superdosagem de colesterol, de estatina, de remédio para baixar colesterol, superdosagens, muito uso, e eu vejo no meu consultório a grande maioria desnecessariamente. Isso, o colesterol e uso crônico, e quando o paciente começa, ele pergunta para o médico, até quando eu vou usar esse remédio para o colesterol? Até o resto da vida. Vai acelerar o homem na andropausa e a mulher na menopausa. Então, tudo isso tem que estar atento, porque o médico sempre quer ajudar o paciente, mas acaba atrapalhando sem querer. Qual que é o contato da sua secretária para a gente marcar um? Eu te falei,
É muito bom falar com ele, só que você sai daqui falando, eu preciso de um check-up completo. Tô falando só de mim aí, mano. Tudo que tá falando de mim. E eu não de Yara. cortisol, não sei se ela tá acabando. Não, a gente vai falar, não, a gente ainda tem tempo. Eu vou falar. Eu quero falar do cortisol. Eu pensava que a minha memória era... Eu tô preocupadíssimo. Eu tô preocupadíssimo, que eu falei assim, cara, eu não tenho memória, mas já faz muito tempo. O que será que tá acontecendo, doutor Wilson? Cadê sua agenda, doutor Wilson? Eu não sei se tem alguma coisa a ver. Agora, os médicos que estão me escutando vão me perdoar pela pergunta estúpida que eu vou fazer aqui agora. Mas falando de oxidado, isso tem alguma coisa a ver com óxido nítrico? Porque você tem uma aula e eu queria entender que você explicasse para Yara, porque se eu plantei um triplex na cabeça dela, agora eu quero plantar o condomínio inteiro. Falar do óxido nítrico pra gente. O Pedro adora. Essa aula dele é boa. Ele apaixonou por isso. Em Arro, em 1998, ganhou um prêmio Nobel de Química com a descoberta do óxido nítrico dentro do corpo humano. O óxido nítrico, ele é o elemento da vida no corpo humano, né? É ele que faz a saúde das artérias e das veias. Ele que faz as artérias dilatar, ele que evita infarto, evita AVC, evita dores articulares, ele dá pele bonita, cabelo bonito, ele faz o corpo respirar bem. O óxido nítrico é isso, né? E o maior órgão do corpo chama endotélio. O que é endotélio? É aquele veludo que forra as artérias por dentro e as veias também. Se eu puder esticar o endotélio de um adulto, do tamanho do campo de futebol, olha que coisa fantástica. O maior órgão do corpo humano é o endotélio. E ele é nutrido pelo óxido nítrico. Eu quero um comprimidinho de óxido nítrico. Não existe. Tá? Existe hoje nitrito e nitrato, que são elementos da natureza. Você comer folhas escuras, vegetais de folhas verdes escuras, né? Tem muito nitrito e nitrato. Maçã tem muito nitrito e nitrato. A beterraba, o promeganade, já eu vou lembrar, é uma fruta, em inglês é promeganade. Essas frutas são elementos que têm muito nitrito e nitrato. Isso cai na boca, imediatamente o nitrato vira nitrito e dentro do organismo transforma em óxido nítrico. O óxido nítrico é vida. O óxido nítrico oxigena o corpo. Você quer uma maneira simples e barata, gratuita de produzir óxido nítrico? Exercício físico. Que lascou. Exercício aeróbico. Você produz óxido nítrico, por isso quem faz exercício vive mais. Entendeu? Não overtraining, hein? Aí o indivíduo, o Ironman, Iron Woman, esses vão viver menos, porque é estresse oxidativo demais. Aí envelhece por produção de radicais livres. Exercício é moderado. Você não pode nem ser sedentário, nem nem malhar todo dia alucinadamente. Você tem que ter moderação. Você vai produzir óxido nítrico, aqueles remédios, quem já viu, você está com angina, o coração apertando, você vai lá dar Isordil sublingual, né? Que é nitrito sublingual. Quem não está em nitrito sublingual vira óxido nítrico na hora a artéria dilata. Você salva a vida. Então, o óxido nítrico é o elemento da vida. Os estiubenos, o resveratrol do vinho, você estimula muito a produção de óxido nítrico, né? Com vinho. Chocolate meio amargo, você estimula a produção de óxido nítrico. A atividade física. Ele tá narrando meu pai. Porque meu pai é esse chocolate. Todo dia ele pega um tablete pequenininho. Ele pega um tablete pequenininho. Todo dia antes de dormir, porque ele falava que o avô dele morreu com 103 anos. Todo dia era uma tacinha de vinho. Saber da observação. É isso, entendeu? E só que aí você entende o porquê. E isso realmente dá uma qualidade de vida para a pessoa no geral. É isso mesmo. E procure para mim em promeganade em inglês, que fugiu o nome em português. Promeganade é o Roman, parabéns. Produção tá ligada. Então tá vida. Mulheres. Não é possível que Anticâncer de mama, anticâncer de próstata, estimula o óxido em Roman. Se você gostar de Roman, o pessoal às vezes fala muito. Não tem. Quem gosta de Roman. Não é gostoso. Pelo amor de Deus. E é uma fruta muito pouco consumida. Pensa alguém saudável, só perde em qualidade pro alho. Nada é melhor que o alho em termos de nutrição. Eu acho que em segundo é o Roman. É maravilhoso. Então, em questão de nutrição, tá ok. Porque alho lá em casa... Vampiro vai morrer tudo, né? Já morre tudo. Nisso aí você falou que você queria falar do cortisol. Explica pra gente a importância de entender melhor do cortisol. Falei que o colesterol é um mocinho que paga de vilão, né? Tem um bom e o ruim. O cortisol, por sua vez, nós vivemos um mundo estressado. Hoje todo mundo tem vida estressada. Cortisol alto, o cortisol me mantém aceso. Se eu for dormir com a cabeça cheia de problemas, eu vou manter meu cortisol alto. Eu simplesmente não produzo melatonina, que é o antagonista do cortisol.
Melatonina fala, vem deitar, vem dormir, né? Então, o cortisol baixou, a melatonina subiu, 10, 11, meia-noite, bocejou, tá dizendo o quê, seu cérebro? Cortisol caiu, o antagonista subiu, melatonina caminha. Eu vou dormir, vou produzir todos os hormônios de madrugada, todos os hormônios são produzidos de madrugada. Banda toca de madrugada, inclusive o cortisol. Então, você vai dormir com o tanque baixo. Aí, durante a madrugada, você enche o tanque de número de cortisol. Chega às 5, 6 da manhã, você faz assim, por que você acorda no domingo que você não precisa acordar? Quem que te acorda? Algum despertador? Você acorda sozinho. A gente até tenta, né, dormir. Você tenta dormir, não consegue. O cortisol chega no nível, fala pro seu cérebro, acorde, você faz, pé, mas que ódio, rola na cama e tal, você não consegue dormir mais. Você acorda, sai 1 hora depois, o cortisol dá um pico, chamado acrofase. Acordou para valer. Gente, 7 da manhã dessa acrofase, 6, 7 da manhã. Aí é uma ladeira abaixo, você vai gastando cortisol o resto do dia. Imagine que você encheu o tanque de manhãzinha saindo de casa, vai pegar a estrada, vai viajar o dia inteiro, sem parar. O tanque vai caindo, é o que acontece com o cortisol. Ele é alto durante o dia, vai caindo. Agora, estão gravando à noite e já é 30% o que ele era de manhã, já caiu 70%. Vai chegar 10, 11 horas, ele vai cair muito, aí eu vou começar... Só é produzido durante o sono. Só é produzido durante o sono. Aí que vem o problema. 40% das pessoas hoje dormem mal. Tem insônia. O cortisol, que deveria subir de madrugada, ele passa flat, ele não é produzido. Ela acorda 6, 7 da manhã com o nível de cortisol que era 8 da noite. Cortisol no chão já. Vou dar os sintomas de hipocortisolismo, que a gente chama. Acorda cansado. Vamos ver se eu dou check em tudo. Vamos dar check. Acorda mais cansado que quando... Acorda cansado. Então, do cortisol. Eu vou falar agora do hipocortisolismo, a deficiência de cortisol. Sintomas clínicos. Você nem precisa de exame. Você faz o diagnóstico é clínico. A pessoa acorda cansada. Depois do almoço, ao final da tarde, dá um sono, uma moleza de morrer. Chamar de sono pós-almoço. Tu põe esse nome. A memória fica ruim para assuntos recentes. Aumenta a vontade de comer alimento doce, que o cortisol baixo estimula a vontade. Tudo isso. Eu tô dando check em tudo. Eu me vejo em... É muito triste, eu tô dando check em E tudo. você demora para se recuperar de lesões. Deu um torcizinho, deu uma batida, demoraria 2 dias para passar. A dor demora 1 semana, porque o cortisol é anti-inflamatório. O cortisol é um bombeiro. Sem cortisol, a inflamação continua. Entendeu? E aquela pessoa que você está conversando, 2 da tarde, fala, pois é, então... Você sabe que 2 da tarde está bocejando 10 vezes em 10 minutos, é cortisol baixo. Entendeu? Então você tem que fazer higiene do sono, melhorar a qualidade do sono, ou repõe o cortisol. Tem um medicamento chamado hidrocortisona base que você repõe o cortisol. Você tem fármacos hoje, você tem produtos hoje que estimulam a produção natural de cortisol. Então tudo isso cabe ao profissional fazer o diagnóstico para que ele consiga reequilibrar o ciclo circadiano. Esse ciclo circadiano, cortisol alto de manhã, baixo à noite, é aquele que faz o jet lag. Você sai daqui pro Japão, chega lá, fica bêbado de sono, todo mundo dormindo, você está acordado, todo mundo acordado, você está dormindo, demora 3 a 4 dias para regularizar seu ciclo de cortisol num fuso horário que você está. E quando você regularizou, são 7 dias até. Quando você regularizou o ciclo, está na hora de voltar. Entendeu? Não dá para aproveitar muito bem, né? Mas o cortisol mata. O cortisol cronicamente alto é perigoso. Porque o cortisol cronicamente elevado, ele bloqueia todos os hormônios que eu estou te falando. Entendeu? Tem uma coisa chamada licorice. O licorice vem do alcaçuz. Você pode usar o licorice que é natural, ele inibe a cortisona, que é neutra, e transforma em cortisol. Então tem várias maneiras de você melhorar o cortisol. É importante medir o cortisol. O cortisol no sangue não tem muito valor. Na saliva você pode usar cortisol. Ele me dá a curva inteirinha. Você faz na saliva, exame de saliva, ele mostra cortisol de manhã, tarde, noite, madrugada. Você vê paciente que é o contrário. Outros casos, ele vem baixo o dia inteiro e acelera da tarde para a noite. São aqueles caras que se arrastam o dia inteiro, Pedro. Chega às 6, 7 da noite, ele acorda. É o cara que produz bem de madrugada, ele trabalha de madrugada, ele fica no computador de madrugada e tal. Chega às 6, 7 da manhã, ele apaga. Parece um vampiro. Ele trabalha à noite e apaga durante o dia. Ele inverteu a curva. Ele tem um pico de produção de cortisol meia-noite, 1 da manhã. E vai cair durante o dia. Então, se arrasta o dia todo. Então, os hormônios, na verdade, funcionam de forma sincrônica, como uma cascata, né? Perfeito, é isso mesmo, né? Uma coisa tá faltando uma aqui, aí lesou tudo. Nós chamamos de orquestra hormonal, os hormônios conversam, Exato. equilibram.
E a beleza é essa, você entender esse equilíbrio entre os hormônios, a orquestra hormonal. Hormônios, em grego, significa pôr em movimento. Hormônio vem desse nome, pôr em movimento. Então, os hormônios fazem a gente viver, pôr em movimento. É maravilhoso. É sempre de mais 2 perguntinhas? Não, dá tempo. Agora a gente precisa ir para as perguntas finais, porque já deu o nosso horário, mas já primeira coisa que fica aqui, contestar, assim, que é indiscutível, é porque tem 2 consultas agendadas, né? A minha, a sua, essa seria a minha segunda pergunta, né? Pronto, tá agendado. Que eu já quero o contato lá da secretaria. A gente não pode dar, você sabe, o Conselho Federal não permite. Mas estamos aí, vamos lá. Mas a gente passa para vocês, né? A gente passa para eles. Quem quiser pode... Chama a gente, que a gente pode passar a explicação, porque eu sou paciente dele. Eu sou paciente, eu posso falar que a gente é muito bom. Inclusive, se eu posso dar, não sei se eu posso dar um relato, se tem algum problema com sua opinião, mas pode. A minha opinião, eu vou falar assim, eu fiz a terapia reposição hormonal com ele subcutânea, o meu sono melhorou num nível... Era tipo assim, não, né? foi ser humano aqui. Eu dormia 5 horas, parecia que eu dormi. Ele chegou muito exibido. Eu acordava. A gente fez uma viagem pra Europa. Os nossos amigos, no final do dia, estavam mortos. Você tava querendo morrer. Boa. Eu queria sair de novo. Com esse reloginho aqui, ó, a gente marca quanto que você anda no dia. A gente andou 18 quilômetros por dia e eu tava rock and roll. Vambora, galera. Todo mundo muito morto no hotel, entendeu? Então, Tava pondo em movimento. A minha última perguntinha aqui, porque a última, a penúltima, né? Que a última eu falei. Parece que eu falei 10 minutos, mas deu 1 hora, né? Já Não é porque o assunto é interessante. Mas o que eu queria perguntar é sobre o Mirena, por exemplo. Mirena. O Mirena. É um dispositivo intrauterino do hormônio progesterogênio chamado levonorgestrel. Isso, a gente sabe que é um contraceptivo, né? Fantástico. Evite a pílula anticoncepcional, Yara. Vá pro DIU. Essa é a minha sugestão para as mulheres de qualquer idade. Legal. Tire a pílula anticoncepcional da sua vida. Jogue fora. A pílula, ela aumenta a depressão, ela prende o intestino, ela intoxica o fígado, dá procoagulação. Tira. DIU. Maravilhoso. Mirena tem um hormônio chamado levonorgestrel. Né? Tem um menorzinho chamado Cailina, se o seu útero é pequeno, é a mesma coisa, só que ele é menor, mesmo fármaco. Você fica 5 anos com esse DIU sem precisar usar. E nós temos o DIU de cobre. Tem o DIU de cobre com prata. Assim, e esse Mirena, que é o que... o que Mirena pode fazer com que a mulher não menstrue. Hoje a mulher não quer pode ser usado para tratar, por exemplo... alto fluxo menstrual, endometriose. Porque ele silencia o endométrio, aquele veludo interno. Ele é uma progesterona sintética igual a gestrinona, só que ele age localmente. Então ele mantém o endométrio sob controle e ele pode levar à menorreia, que a mulher não menstrua. A mulher sequinha, a mulher ama não menstruar, que a gestrinona faz em grande possibilidade também. Muito boa indicação como contraceptivo, porque a gestrinona não é contraceptivo, trata endometriose. E aí a gente pode continuar usando, por exemplo, no período pós-menopausa? Então, o período pós-menopausa, as pacientes que chegam com DIU... Considerando a liberação de progesterona. Eu mantenho, ela não repõe a progesterona. Mas sabe o que ela faz, Yara? Quando você faz terapia de estrogênio na mulher, o útero rejuvenesce, ela pode voltar a sangrar, não é menstruar. Ela sangra, porque o endométrio cresce e ela não tem progesterona. O DIU que está lá, ele evita esse efeito. Ele ajuda muito a que a mulher não sangre novamente na pós-menopausa. E a gente dá progesterona porque o DIU não vai fazer a mulher dormir bem como a progesterona faz. Ele não é protetivo de câncer de mama como a progesterona é. Então ele tem uma ação local muito boa. Contraceptivo maravilhoso, né? Pós-menopausa passa para... Aí a gente usa progesterona. Progesterona mesmo. Se tiver com DIU aos 5 anos a gente tira, porque não vai ter mais contracepção. Mas nada substitui a progesterona. O DIU, a levonorgestrel, é uma progestina. Quando eu falo progestina, é uma progesterona sintética. Ele é um androide, sim, mas ele é eficaz. Olha, entre ele e o anticoncepcional, 1000 vezes o DIU. 1000 vezes o DIU. Olha, preservativo, vasectomia, laqueadura, qualquer reza brava, qualquer coisa vale na contracepção que não seja a pílula anticoncepcional. Essa é uma missão de vida que a gente... Gente, essa é uma dica para quem está aí. Para a vida e mulheres, viu? Importante, ele falou isso muitas vezes aqui, então vamos considerar. Bom, então a gente fica, inclusive, já o convite de voltar mais uma vez. Eu tive o prazer de gravar os cursos do Dr. Wilson. Cada curso editado deve ter umas 3 horas de curso.
Então, de 3 horas de curso, eu fiquei umas... Eu queria falar de tanta coisa, doutor. Vamos voltar, a gente volta aí, Você volta. Volta. Tá aí o compromisso, vou postar essa parte. Aí. Tá o compromisso. Só fica a dica, eu queria tanto falar, perguntar, né, pra ele. Pois é, essa uma pergunta me pareceu tanta pergunta de consultório, né? De uma consulta, não pareceu, não? Mas é que eu me vejo em tudo. Agora eu vou fazer uma pergunta que eu não me vejo, mas não é pergunta não. É uma dica pro próximo podcast que a gente vai convidar. Vamos ver se ele vai aceitar. A gente tá falando dos trans, né? Pessoas trans que querem mudar de sexo, que tem que fazer toda a utilização desses hormônios para poder se adaptar à nova vida. A gente pode falar, é um outro tema também bem legal da gente estar abordando. A gente pode até tentar trazer a pergunta desse público, ou trazer alguém aqui para perguntar pra gente. Exatamente. Fantástico. Eu deixo bem claro, porque muitos médicos têm pré-conceitos sobre tratamento de pessoas trans. E o Conselho Federal de Medicina, desde 3 de maio de 2003, autoriza os médicos a fazerem tratamentos em pessoas trans, com terapia hormonal, transmasculino ou transfeminino, com suporte do Conselho Federal de Medicina. Excelente. Então já fica aqui fica pro próximo. Doutor, muito obrigado. O Conselho autoriza você falar suas redes sociais para as pessoas te acharem, tirarem dúvidas? Eu acho que não. Não, mas depois... Então, bom, doutor Wilson Della Paz, muito obrigado. Isso aqui, gente, o objetivo foi instrutivo, de bate-papo, né? Não foi academicismo, não foi nada. É um bate-papo de mesa, de bar, como eu falei para vocês. É que eu me animo no que eu gosto, é minha paixão, falo muito. Isso aqui foi o seguinte, gente. Eu gravei os cursos dele e eu fiquei... Eu não sou da área médica, não entendo nada da área médica. Só que eu vi os conteúdos de uma maneira tão didática que eu falava assim, mãe, você precisa assistir isso aqui. Pai, você precisa assistir isso aqui. E eu falei pra Yara, você precisa conhecer pra você ver o tanto que é interessante. Quem nos ouviu hoje vai conhecer alguém que tem esses sintomas e vai onde você estiver, vai procurar um médico, vai salvar vidas e vai ver bem. Esse é o objetivo. Bom, é isso. Parabéns, doutor, pelo trabalho magnífico que você faz aí. Faz mesmo com amor, a gente sente. Né? Fala de uma forma muito clara para os leigos entenderem muito bem. E fica o convite para o próximo. Voltaremos. A gente vai marcar. Se me aguentarem. Eu peço perdão por falar tanto, não deixar os entrevistadores falarem, né? Nos encontraremos, com certeza, antes do próximo podcast no seu consultório. Amém. Então, se você gostou, você pode deixar aqui qual parte que você achou mais interessante. Se você tem alguma dúvida, a gente pode transmitir essa dúvida para o Dr. Wilson. Deixa aqui nos comentários qual é essa dúvida que a gente vai transmitir para eles. Siga o Impós nas redes sociais, é ImpósBR. No nosso podcast, a gente está tanto no YouTube quanto no Spotify. Só procurar Impóscast. Começamos agora com o pé direito a temporada 2024. Então, a gente já tem a Ana Júlia Graff como convidada, que a gente já gravou no especial em São Paulo para poder lançar. A gente tem convidados do CTA, a gente tem novos cursos internacionais vindo aí. Então não perca por seguir o Impós no ImpósBR e o Impóscast. Então a gente fica aqui e até uma próxima. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, um abraço.